De vez em quando vem aquelas perguntas à nossa mente. Como vai ser o amanhã? Quando eu vou me aposentar? Quem vai estar comigo na velhice? A vida é curso de rio, com mais ou menos pedras no caminho, mas correndo na mesma direção. A tendência brasileira é de uma vida cada vez mais longeva. Pensar sobre isso te interessa? Então vem ouvir o Curso da Vida, podcast do Sesc São Paulo, disponível em todos os tocadores para todos os públicos. Comigo, Renan Suquevicius, e com a Juliana Dantas. E perceba, de quando a gente começou a falar até agora, já envelhecemos alguns segundos. Oi. Antes de começar, um recado rápido. A partir de agora, os nossos episódios vão ser postados no YouTube na mesma data e horário que eles chegam nos tocadores. Ou seja, quarta-feiras alternadas, sempre às 3 da tarde. Além disso, todo o nosso acervo de mais de 100 episódios também está no nosso canal do YouTube. Que, para completar, também tem alguns trechos em vídeo de algumas das nossas entrevistas. Então segue o canal e aproveita para mandar para aquela sua tia que não se dá bem com aplicativos de áudio. Agora, sem mais delongas, o episódio de hoje. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Conforme as investigações da Polícia Federal caminham, a trama vai ficando clara. Depois de ser derrotado nas urnas, com apoio de um grupo de militares de alta patente, Jair Bolsonaro resolveu dar um golpe de Estado. A prova mais contundente dessa trama são documentos que ficaram conhecidos como minutas do golpe. Nesses documentos, tinha esboços de decretos presidenciais que declaravam estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, determinavam a prisão de autoridades como o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e estabeleciam a instauração de uma operação de garantia da lei e da ordem, a famigerada GLO. Segundo as investigações da PF, Bolsonaro não só leu documentos golpistas, como pediu alterações nos decretos e pressionou os comandantes militares a aderirem ao plano. O problema para os golpistas é que tanto o comandante do Exército quanto da Aeronáutica pularam fora da aventura, deixando o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, isolado. Ainda assim, a senha dos conspiradores teria ido adiante, chegando ao ápice no dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes da República foram invadidas por uma turba de bolsonaristas, provavelmente manobrados por um comando golpista do qual o presidente fazia parte ou era muito próximo. O objetivo da ação era instaurar o caos e inviabilizar o governo, obrigando o presidente a acionar os militares por meio de uma GLO. E aí, uma vez nas ruas, os tanques não voltariam mais, ou não voltariam tão cedo. Porque os militares, mesmo sem o apoio do alto comando que já tinha sido trocado pelo novo presidente, se juntariam aos invasores bolsonaristas para tirar Lula da presidência e reconduzir Bolsonaro ao poder. Felizmente, Lula é um político dos mais hábeis, percebeu a arapuca, não decretou a GLO e soube conter o escalonamento da crise. Essa linha argumentativa tem sido repetida bastante nas últimas semanas, principalmente por conta das investigações da Polícia Federal que estão fechando o cerco sobre os golpistas. Ela varia um pouco, mas em linhas gerais, essa é a narrativa que tem mais chance de entrar para os livros de história. Mas talvez, como tantas outras narrativas que entram para os livros de história, ela seja só isso. Uma narrativa. Uma colagem dos eventos para montar um quadro lógico, coerente, que te faça dormir tranquila à noite, mas que talvez seja um quadro artificial. O que eu achava desde o começo... É mais ou menos isso que diz o antropólogo e professor da Universidade Federal de São Carlos, Piero Lerner. Uma coisa que começou bem lá atrás, tá? O Piero Lerner dedicou boa parte da carreira acadêmica dele a pesquisar os militares. E você talvez se lembre dele do nosso episódio 70, Os Generais e o Cerco a Brasília. Já no começo do governo Bolsonaro. Aliás, se você não ouviu o episódio 70, eu recomendo que você escute. Ele não é crucial para entender o episódio de hoje, mas ajuda um tanto. Mas se acentuou muito em 2021, com aquela suposta crise que teve entre Bolsonaro e os comandantes militares. Na época, essa crise foi considerada a maior da história das Forças Armadas desde a redemocratização. Começou com a saída do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. As causas dessa saída não foram explicadas. Teve gente especulando que foi porque ele discordava da ingerência de Bolsonaro nas Forças Armadas, e teve gente dizendo que era por desavenças sobre o enfrentamento da pandemia. De qualquer forma, isso foi só o começo, porque depois da saída do ministro, começaram a correr rumores de que os comandantes das 3 forças iam renunciar.
Aí Bolsonaro se adiantou e simplesmente demitiu os chefes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Na época, a maioria dos analistas viu essa sequência de acontecimentos como um movimento de Bolsonaro para tomar de vez o controle das Forças Armadas. E nosso entrevistado Piero Lerner concordou com essa visão? Claro que não, caro ouvinte. Claro que não. Se criou um teatro de crise militar ali, porque logo depois disso houve um bombardeio na imprensa, vamos dizer assim, da informação. Isso foi passado de dentro dos próprios meios militares, daquela ideia de que eles eram instituições de Estado e não instituições de governo, etc. e tal. Mas efetivamente o que aconteceu ali? Você abriu, vamos dizer assim, uma espécie de pinça na ação militar, né? Os militares do mal, os bad cops, permaneceram junto com o governo. E uma outra frente, supostamente não governista, não atrelada à ideia de bolsonarismo, Bolsonaro, etc. e tal, meio que fez esse papel de estabelecer um distanciamento. É uma típica operação de hedge, que você ganha apostando em duas frentes contraditórias. Aqui, levar depois fatura, como uma pinça mesmo, né? As operações em pinça são bastante usadas tanto no setor de inteligência quanto em ações de tropas em campo. E não são exatamente novas. Datam lá, enfim, da Grécia, Roma. Você abre duas colunas, de modo que você traz ao inimigo uma incerteza de qual é a coluna principal e qual é a coluna secundária. Se você faz esse tipo de abertura, você trava o inimigo numa posição em que ele não consegue se decidir para qual lado ir, e envolve ele. A ideia da pinça, do envolvimento em pinça, na verdade, é que você acaba cortando a comunicação e faz com que o inimigo responda tão e somente aos estímulos que você próprio lança. Então, nessas alturas, você é quem está produzindo a informação de como ele deve se movimentar. Uma hora você foca mais numa, outra hora você foca mais no outro lado da perna e você vai lançando a informação contraditória e aí o campo está absolutamente dominado por conta disso. Uma clássica operação em pinça foi protagonizada pelos americanos na Primeira Guerra do Golfo em 1990. Os americanos levaram a crer que iam fazer uma invasão por um lado, pelo mar, e na verdade as tropas atacaram por terra. Com a novidade do GPS, elas puderam se deslocar à noite ali, uma coisa que ninguém sabia que estava rolando e não previu. Então eles conseguiram entrar em forma de guerra relâmpago mesmo. E aí depois aquelas coisas de choque e pavor que se conhece, né? Que é bombardeio aéreo constante que deixa todo mundo desnorteado, aí pronto. Quando você deixa a poeira baixar, você está com o controle da informação e o inimigo está absolutamente enredado na sua posição. Há pouco mais de um ano, o Piero Lerner estava fuçando documentos do United States Army Training and Doctrine Command, ou TRADOC, para os íntimos. E aí eles têm um laboratório de ciência militar, que é um Mad Science, que eles chamam ali. E aí ele encontrou uma quantidade gigantesca de artigos e pesquisas que giravam em torno de um mesmo tema: guerras não cinéticas. Assim, os caras estavam quase toda semana fazendo algum vídeo, um post, um blog, etc e tal, sobre essa história de guerra não cinética. Guerra não cinética, ele está se referindo à não implementação de tropas, é isso? Cinética tem a ver com energia cinética, é isso? Exatamente. Supostamente não envolve movimento, não envolve alvos móveis, né, como eles chamam aí. Uma guerra não cinética, por exemplo, você lança um vírus numa usina, numa estação de energia, entendeu? E derruba toda a infraestrutura do país. E isso, de certa forma, se insere na sua tese, que também não é só sua, mas, enfim, da questão da guerra híbrida, né? Tá dentro dessa grande forma de batalha em vários campos, certo? Por que eu acho que esse híbrido é um termo que tem alguma vantagem? É porque quando você fala híbrido, você supõe a junção de coisas muito diferentes ali dentro. Uhum. Então, é a transformação, por exemplo, do campo político, do campo econômico e principalmente do campo jurídico, como uma extensão do campo militar. Se você quiser saber mais sobre guerra híbrida, eu recomendo de novo que você escute o episódio 70. Mas para resumir, esse termo tem a ver com uma tendência da estratégia militar atual de ver a guerra como algo que vai além do campo de batalha.
Ela inclui operações psicológicas, ações de desinformação, batalhas jurídicas e assim por diante. A ideia de guerra informacional está praticamente se equiparando à ideia da guerra em campo de batalha, assim, em termos de importância. Você já não consegue mais pensar uma sem a outra. Quando você pega, por exemplo, o problema do ataque a uma nação muito poderosa, sei lá, como os Estados Unidos vai pensar numa guerra com a Rússia? É inviável, né? Segundo eles mesmos falam, eles perderam a janela de oportunidade logo depois da Segunda Guerra Mundial, de explodir umas bombas ali e acabar com aquilo. Depois não teve mais jeito. As guerras não cinéticas passaram a ser, vamos dizer assim, a linha de frente da estratégia americana para esses países, China, Rússia. A teoria que o Piero desfiou no episódio 70 diz que Jair Bolsonaro foi uma das armas usadas pelos militares numa guerra híbrida que vem se desenrolando na política brasileira pelo menos desde 2014. O objetivo que foi alcançado era retomar o poder político no Brasil. E os inimigos eram todos aqueles que se opunham a esse objetivo. Para o Piero, uma parte importante da estratégia que os militares usaram nessa guerra híbrida foi justamente a tal Operação em Pinça. Se você vê, esse modo de ação duplicada dos militares vem de muito tempo. Pega todo o jeito que o Vilas Boas conduziu o processo de crise institucional brasileira em 14, 15, 16 e 17. O general Eduardo Vilas Boas foi comandante do Exército entre 2015 e 2019. Ele era o sujeito que estava transmitindo o tempo inteiro, em sessões do Senado, na Câmara, entrevistas, etc. e tal, a ideia de que o Exército só ia prezar pela legalidade, que vocês, paisanos, que resolvam, o Brasil é uma democracia madura. Ele fazia o papel de bom policial, mas ele era o comandante do Exército. E para dentro, ele começou a dar aval para uma quantidade gigantesca de generais falar para a tropa que o Brasil estava à beira da anomia e que eles precisavam dar um jeito naquele negócio. É um discurso com duas caras. E aí tem o famoso tweet, né? Em abril de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal se preparava para votar um habeas corpus que poderia soltar Lula, Vilas Boas, que era o comandante do Exército na época, escreveu o seguinte, abre aspas, assegura à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões constitucionais. Na época, o tweet foi visto como uma ameaça. Diante da possível soltura de Lula, que os militares viam e ainda veem como sinal de impunidade dos corruptos, o Exército desempenharia suas missões constitucionais, entre as quais, também na cabeça dos militares, tal de ser um poder moderador, que age quando os outros poderes não se entendem, algo que estaria contido no famigerado artigo 142. O tweet ele foi feito não só pelo Vilas Boas, mas ele passou em reunião do alto comando, né? Hoje a gente sabe disso por causa daquele livro lá de entrevista que o Vilas Boas fez com o Celso Castro. General Vilas Boas conversa com o comandante, é o título do livro. Enfim, isso foi absolutamente tolerado. Saiu alguma coisa no jornal, mas aconteceu alguma coisa com ele? Não aconteceu nada. Quer dizer, isso é a implosão, né, total das instituições que estavam absolutamente comprometidas com o projeto de colocar o Bolsonaro a qualquer custo na presidência. Lula tinha 40 nas intenções, o Bolsonaro 20. Aí tiram o Lula, o Bolsonaro sobe. Eu vejo muita análise em ciência política falando, né, como o Brasil, enfim, pendeu para a direita, a ascensão da direita, etc. e tal. Mas geralmente as análises esquecem desse fator, né, que foi simplesmente ter evaporado o nome de esquerda que bloquearia isso. E para o Piero Lerner, conforme a corrida eleitoral avançava, essa estratégia dualista também se intensificava. Até dei uma entrevista lá para a Folha de São Paulo durante a campanha, ele nem tinha sido eleito ainda, que eles estavam lá se perguntando o que era essa história desse bate-canelada e bate-cabeça dele com o Mourão. Ele falava uma coisa, o Mourão desfalava o que ele falou, depois ele refalava no outro sentido. Então, essa ideia de que você estava construindo um modus operandi dualista, ele veio desde lá do começo,
e foi produzindo transformações. Você mantém mais ou menos a forma, mas o conteúdo desses negócios você vai trocando aqui e ali. Quer outro bom exemplo? O general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Durante a campanha de 2018, ele gravou um vídeo em que dizia o que achava de Fernando Haddad, opositor de Bolsonaro na corrida presidencial. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo, representa racismo, divisão do país em cores e regiões. Em junho de 2019, meio ano depois de Bolsonaro ter chegado ao poder, o general Santos Cruz foi tirado da Secretaria de Governo supostamente porque tinha embates com o que na época a imprensa chamava de ala ideológica. A partir daí, se tornou um crítico frequente das ações de Bolsonaro. 6 meses depois, inaugura a ideia do militar moderado, o cara que, enfim, tentou moderar o Bolsonaro. Escuta só a versão moderada do Santos Cruz numa entrevista ao jornalista Fábio Panunzio. A politização de Força Armada é uma coisa, é a subversão da coesão necessária ao meio militar. A coesão no meio militar é uma coisa necessária. Ela é vital para o funcionamento da estrutura militar. Você querer politizar isso aí é subverter essa coesão necessária. Então é essa a minha postura, é assim que eu vejo as coisas. Começa a aparecer essa ala dos militares centristas que estavam falando contra a polarização e tal. E eram sujeitos que estavam lá dentro do governo. E o Santos Cruz é um de vários exemplos. Todo mundo que tentava moderar o Bolsonaro defenestrava, e aí passou a se acreditar nessa noção de que os generais tentavam controlar Bolsonaro, mas ele era incontrolável. E até certo ponto ele era realmente incontrolável. Mas para o Piero, isso talvez fizesse parte da estratégia dos militares, ou talvez tenha passado a fazer parte conforme as coisas avançavam. Esse é o clichê que ele foi assumindo aos poucos, de um sujeito que fala e faz o que dá na cabeça sem medir consequências. Ele não tem mediação. Isso é uma maneira de você estabelecer um controle, não é? Você estabelecer que tem uma arma de descontrole que você deixa solta e é mais ou menos configurada para atuar num certo campo. Desde que você faça o seguinte, olha, então eu faço o quê? Eu duplico minha ação aqui. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 109 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar da hipótese de que toda a trama do golpe seja só a perna visível de uma grande operação em pinça. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e se você fizer parte dela, tem direito a alguns mimos. Acesse os episódios um dia antes, ganha acesso a um espaço exclusivo com algumas entrevistas completas e pode gravar a ficha técnica de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro ou a um livro com dedicatória. E para fazer parte dela, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode participar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar de outra forma, por Pix recorrente, pela Aurelo ou pelo PayPal, é só ir no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. Por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Ariadne Esqueizaro Peliello, a Simone Crossetti, a Thaís Vilela de Faria e o Lucas Aeraf, muito obrigado por isso. Como a gente já disse lá no começo, para o antropólogo Piero Lerner, essa dualidade de discurso, que tem todo o jeitão de operação em pinça, chegou ao auge em 2021. Nessa época, o governo Bolsonaro já tinha mostrado bem a que tinha vindo e o Piero destacou 2 fatores que causaram especial descontentamento em partes importantes da sociedade. O catastrófico enfrentamento da pandemia, que indiretamente causou a morte de centenas de milhares de pessoas, e a indicação de 2 juízes para o Supremo Tribunal Federal. Que definitivamente não agradaram aquele
corpo de juízes que estava lá. Enfim, é como você pôr no teu departamento aí 2 corpos estranhos, eu vou te obrigar a trabalhar com eles. Isso é uma coisa que foi insuportável. Pro resto da vida, né? Não tem nem como você demitir o sujeito, né? Bom, e começa-se o processo de reabilitação do Lula. No primeiro dia depois da decisão do STF contrária à prisão de condenados em segunda instância, o ex-presidente Lula deixa a sala em que estava preso na Polícia Federal em Curitiba. É o grande problema do Bolsonaro. E nessa hora, ele dá uma turbinada, né, de volta, né, no discurso de fraude. A fraude existe. Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Ele já tinha acusado o negócio da urna desde lá de trás, tá? Isso é uma outra questão. Em 2018 eu ganhei o primeiro turno. Ganhou e continuou falando que teve fraude, né? Que ele teria ganhado por mais se não tivesse... isso é importante dizer, né? É importante dizer, mas assim, né? É preciso dizer que ele começou a usar essa ideia de fraude justamente quando o campo petista começou a falar de fraude. Aqui o Piero está falando das eleições de 2018, quando o PT passou a afirmar que a eleição sem Lula era fraude. Então ele sequestrou a palavra e o campo petista esvaziou a ideia de fraude e passou a aceitar o jogo eleitoral. Tem coisas absolutamente bizarras que aconteceram na eleição de 2018 e que pouquíssima gente se lembra. Por exemplo, você deve se lembrar que saiu aquela mega reportagem que foi o escândalo do WhatsApp. Essa reportagem mostrava como empresários bolsonaristas tinham comprado disparos em massa de WhatsApp para favorecer Bolsonaro nas eleições. Foi aquela reportagem da Patrícia Campos Mello. Isso. E o Haddad, no dia seguinte dessa matéria, falou o seguinte: há um problema com a justiça eleitoral. Enquanto ocorre uma fraude digital, ela parece estar movida analogicamente. Você sabe qual foi a resposta da Rosa Weber, então, que era presidente do TSE? Ela fez uma coletiva sentado do lado do Etchegoyen, do GSI. Sérgio Etchegoyen, hoje general da reserva do Exército, foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Temer. E do Raul Jungmann, que era o ministro da Defesa. Estão exacerbadas as paixões políticas? Estão acaloradas as discussões? Os níveis de discórdia atingem graus inquietantes? Tudo isso é inevitável e é próprio do embate eleitoral. O certo é que o primeiro turno das eleições já transcorreu em clima de normalidade. Ela sentou com os 2 caras ligados ao aparelho militar, que era o mesmo aparelho que estava endossando a candidatura do Bolsonaro. Ou seja, um recado claríssimo. E ela fez essa coletiva para desautorizar o Haddad. Baixou a cabeça e falou: depois da eleição a gente vê então. Porque não tinha jeito, entendeu? O processo já estava completamente assim, mas mesmo assim o Bolsonaro ainda sustentou, lá do hospital ainda, a história de que teria havido fraude na urna. Depois ele aquietou, não falou mais nisso. Não sei se você se lembra, ele ficou 1 ano obsessivo só falando da facada. Quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né? Tá? Lamento. Toda vez aquela história de a verdade vos libertará, a verdade vai aparecer, não sei o quê. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você acha que isso foi uma somatória de fatores? Quer dizer, o Bolsonaro indicando ministros que desagradavam a corte, a Vaza Jato... Foi uma soma de fatores que tornou possível a reabilitação do Lula. Você acha que foi por aí? Eu acho que isso contribuiu, porque o STF estava atuando de forma completamente sinérgica com o grupo de militares que levou o Bolsonaro à presidência da República, prendendo o Lula e se utilizando de um expediente completamente anti-institucional. Mas isso, uma hora, o STF disse: não, eu não quero mais continuar desse jeito. Eu acho que, 1, tinha o problema da Lava Jato, e 2, teve essa questão de que eles falaram o seguinte: mais 4 anos de Bolsonaro, com não sei quantas indicações, nossa vida acaba aqui. Então eu acho que eles começaram a reabilitar Lula. E por Piero Lerner, isso fez com que os militares passassem a investir com mais força na tal operação em pinça. Eles giraram a chave para começar a intensificar essa ideia do jogo duplo, de que eles não eram uma instituição que estava dentro do governo, mas era uma instituição do Estado, e quem estava dentro do governo fazia isso de forma voluntária, como se fosse uma adesão de cooptados do Bolsonaro e não um projeto deles.
Eles começam a espalhar, dia sim, a ideia de que eles eram Estado e não governo. Como se isso fosse uma reação à opinião pública, mas não era. Porque dá-se peso demais para a ideia de que os militares são muito sensíveis à opinião pública, à popularidade, e eu acho que isso é irreal, porque é uma instituição permanente. A opinião pública pode achar o que ela bem entender, que eles continuam, entendeu? Pouco importa para eles. Pouco importa. Ela não é sensível à opinião pública, que nem é um partido político, né, que pode morrer ou ressuscitar em função da opinião pública. Dizer que eles agem por conta de danos à imagem, eu acho bobagem. Pro Piero, o que aconteceu foi que eles perceberam que o projeto de poder deles começou a fazer água. Um projeto de poder que, de acordo com essa linha de pensamento, estava sendo gestado desde 2014, antes do impeachment de Dilma Rousseff, quando Bolsonaro, então deputado do baixo clero, discursou se colocando como candidato à presidência na Academia Militar das Agulhas Negras, a mais tradicional das instituições militares do Brasil. Eu acho que eles entenderam que eles não tinham mais a condição de contar com a sinergia de outros poderes do Estado para levar adiante um projeto para mais 4 anos de Bolsonaro. Precisamos colocar o pé em outra canoa. Exatamente. É isso que eles fizeram. Abriram uma perna para cada lado. E ainda que essa estratégia tenha em menor ou maior grau permeado toda a relação de Bolsonaro com os militares, pro Piero ela teve um grande marco, que foi a demissão dos comandantes das 3 forças em 2021. Arma essa cena da demissão dos comandantes, como se o Bolsonaro fosse o cara que estivesse interferindo ali, e coitados dos militares foram tão sujeitos e eles estão resistindo à interferência, ao mesmo tempo que eles não tiveram problema nenhum, em momento algum, em dar o carimbo para oficiais da ativa entrarem dentro do governo, irem para o palanque, como o Pazuello foi, designar comissão de auditoria da urna, se bem que isso foi um escorregão pesado lá do Barroso. Não tiveram o menor problema em fazer isso, mas ao mesmo tempo lançavam o discurso contrário. Aí conseguiram fazer a proeza de consolidar a ideia de que havia militares legalistas que estariam resistindo ao Bolsonaro. Essa é a ideia que está hoje, se você ligar o jornal. Ninguém está falando que o negócio foi feito comprometendo a instituição como um todo, sendo que foi, porque os acampados estavam lá na frente do quartel. E para isso acontecer, a instituição tem que permitir. E eis que a gente finalmente chega ao 8 de janeiro, ao suposto ápice do golpismo bolsonarista. Porque me parece uma coisa um tanto quanto fantástica, assim, principalmente porque ela soa muito anacrônica, né? Porque vocês pensam no dia seguinte e falam, bom, o que vai se fazer no dia seguinte? Enfim, me fala um pouco sobre isso, sobre como é que você viu a operação de fato que aconteceu no dia 8 de janeiro, Piero. Bom, eu chamo isso de golpe de vista, tá? Sempre chamei. E não mudei minha opinião depois disso que apareceu agora, dia 8 de fevereiro. Por quê? Eu acho que se de fato eles estivessem ali comprometidos a tentar algo, isso ocorreria enquanto o Bolsonaro ainda estava na presidência, depois da eleição. Que é o que o general Heleno fala na tal reunião lá, certo? Temos que virar a mesa antes das eleições, não é isso? Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma... Antes das eleições, mas mesmo depois das eleições, tá? Se eles não quisessem ter brincado em serviço, e eles sabem como fazer isso, eles iam ter feito o que eles fizeram em Brasília no dia da diplomação do Lula. Aquilo foi combustível para o acampamento se manter. A coisa começou um mês antes, no dia 11 de novembro, com uma nota assinada pelos comandantes das 3 forças, intitulada Às Instituições e ao Povo Brasileiro. No texto, os militares até condenavam eventuais excessos, mas ao mesmo tempo passavam um belo pano verde-oliva na coisa toda. Aspas.
Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião pacificamente e à liberdade de locomoção no território nacional. Aí eles citam um trecho da Constituição. Aspas. Não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Fecha aspas. Um mês depois, na véspera da diplomação de Lula, dia 11 de dezembro, o general e ex-ministro interino da Secretaria-Geral Mário Fernandes escreveu uma carta aberta ao comandante do Exército na época, general Freire Gomes. Aspas para o texto do general. Com o atual governo, existem além do senhor diversos oficiais generais de competentes civis, todos indiscutivelmente patriotas, dedicados a um futuro digno para esta nação. Com Lula, quantos serão? Não seremos mais ouvidos. Quem mais se preocupa com o destino desta nação não se sentará mais à mesa das decisões. Que pressões sofrerão as nossas forças armadas? Nós nos conhecemos, comandante. Não admitiremos o que está por vir. E reagiremos. Então, por que não reagir agora? É agora ou nunca, comandante. Temos que agir. E não existe motivação maior do que a proteção e o futuro desta grande nação e de seus filhos, os nossos filhos. Fecha aspas. A mensagem circulou amplamente nos grupos bolsonaristas. No dia seguinte, 12 de dezembro de 2023, depois da diplomação de Lula, você tem aquela coisa acontecendo em Brasília. Bolsonaristas saíram do acampamento na frente do quartel-general do Exército, tentaram invadir a sede da Polícia Federal e, quando não conseguiram, queimaram ônibus e carros estacionados na capital federal. A polícia não prendeu ninguém. Veja bem, produz uma dessa em Brasília, uma dessa em São Paulo, uma no Rio, uma em Porto Alegre e uma em Minas, pronto. Você já tem o pretexto que precisaria para o Bolsonaro decretar GLO em tudo quanto é canto. Quer dizer, se Bolsonaro estava com a faca, o queijo e as Forças Armadas na mão em dezembro de 2023, por que esperar até o próximo presidente subir a rampa e trocar o comando para dar o tal golpe? Então o que eu acho? Os militares estavam deixando aquela turba se galvanizar e sabiam muito bem o que estava acontecendo dentro dos acampamentos. É o centro de informações de todas as unidades, né, que eles chamam de segunda seção, do tiro de guerra daqui de São Carlos até o QG em Brasília, estava ali monitorando. Isso é óbvio, porque é o que eles fazem. Ou seja, eles sabiam que tinha uma panela de pressão ali e deixaram essa panela de pressão no fogo da indignação verde-amarelo. E para o Piero Lerner, fizeram isso com um objetivo diferente do que ficou parecendo. Deixar isso acontecer para depois que o cenário já estava consolidado, para mim, representou uma arquitetura. Eles estavam pensando que, de fato, essas pessoas seriam levadas a uma situação explosiva, só que essa explosão ia cair no colo do Bolsonaro, que é quem eles precisavam descartar nesse momento, e consolidar a perna da pinça que eles mesmos chamaram de legalista, com a ideia de que a coisa só não teria ocorrido porque, de fato, a maior parte dos comandantes militares não topou participar dessa história. Deixa eu ver se eu entendi. O que você está me falando é que a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro foi uma forma de alijar o Bolsonaro, de jogar o Bolsonaro na fogueira. Percebeu-se que aquilo não ia dar em nada, o outro lado tinha ganhado e tinha que se descartar Bolsonaro. E aí, essa foi a forma que eles encontraram para fazer isso? Eu acho que sim. E eu acho que, assim, a gente só pode chamar aquilo de tentativa de golpe porque era o que estava na cabeça das pessoas que foram lá e produziram aquela cena, tá?
Mas, assim, eu acho que do ponto de vista dos militares estava absolutamente claro na cabeça deles de que não haveria golpe. Entendi. Quer dizer, você acha que a narrativa de golpe... Estou repetindo aqui só para entender, porque eu acho que é uma visão bem um pouco hegemônica, né, Piero? A tentativa de golpe... a gente chama de tentativa de golpe porque as pessoas que estavam lá estavam falando isso. Mas não era isso na cabeça de quem arquitetou essa coisa toda. Eu acho que não era o que estava na cabeça dos militares. Eu acho que estava na cabeça dos militares deixar aquilo ocorrer, sim, você está entendendo? Uhum. Para serem os laranjas que iam explodir a situação. Mas não para ser os laranjas que iam consolidar uma situação de golpe. E aí se entrega, tem um processo de cortar na própria carne também, certo? Porque tem uma série de militares que estão sendo envolvidos aí no processo. Mas, olha, é quanto isso? Quantos são? Você vai contando nos dedos esse negócio aí. Frente ao benefício de você continuar como uma instituição que está no pacto pela democracia. Eu acho que o ganho deles com isso, assim, dobrou em relação ao que poderia acontecer caso eles, de fato, fossem embarcar na tese furada de que poderiam, enfim, fazer o famoso golpe clássico e não ia ter apoio de ninguém mesmo, entendeu? Não ia ter apoio estrangeiro. Ou seja, o que eu acho é que desde o dia 31 de outubro, o resultado das eleições, já se sabia ali muito bem, dentro do alto comando, que não ia ter golpe, coisa nenhuma. Essa é a única coisa que eu acho que é sincera, entre aspas, que o Heleno falou naquela reunião. Ele sabia muito bem que depois das eleições não ia dar. Eles foram esperando realmente a bomba de efeito retardatário explodir, o que para eles foi muito conveniente. Mesmo assim, o que pouquíssima gente está considerando, que do ponto de vista estritamente militar, eles tinham, no dia daquela reunião, ter denunciado, expulsado as pessoas, expulsado o Bolsonaro, que é militar, ele não é ex-militar, hein? Você sabe disso, né? Que ele está sujeito às regras militares, ele não foi expulso do exército, né? Em meados de fevereiro, correu a notícia de que o exército estava efetuando melhorias em salas do Comando Militar do Planalto. O objetivo? Receber generais e o capitão da reserva Jair Messias Bolsonaro, que a qualquer momento poderiam ser presos por tentativa de golpe. Por serem militares, eles têm direito à prisão militar. Em momento algum eles deram a demonstração pública de que eles não estavam concordando com aquele negócio. Então o que eles fizeram? Jogo duplo. Eles sustentaram a situação golpista de um lado e ao mesmo tempo sabiam que não iam endossar aquele negócio. É como você pegar um sujeito que você vê que já perdeu e você continua jogando no ouvido dele dizendo assim, não, vai lá, faz o negócio, e você por fora costura uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, tô pensando aqui na narrativa de tudo que você me falou desde da primeira vez que a gente conversou. Você se referiu a Bolsonaro como uma arma, né? Uma arma que está sendo usada dentro dessa guerra híbrida que foi projetada há muito mais tempo do que se fala. E aí deu certo no primeiro momento, certo? Ele ganhou as eleições, tomou o poder. Mas aí, em algum momento, o exército percebe que perdeu uma batalha, certo? Quando ele perde as eleições, ele perdeu uma batalha e aí ele se reposiciona para continuar na guerra. Disso que a gente está falando? E continua. E continua muito confortável. A situação é muito confortável. Pensa só também que houve grupos de transição do governo Lula em todas as áreas, menos nessa. Ou seja, foi a área a qual não se mexeu. Fica essa aparência de que às vezes você tem que fazer a limpeza do bolsonarismo ali e tal. Mas, a rigor, Tomás, 99% da tropa era bolsonarista. Para fazer limpeza não sobra ninguém. Publicamente, 2 oficiais se manifestaram desde o começo, entendeu? Complicado em você falar em desbolsonarizar. Mas eles sabem muito bem que tem que fazer uma operação de controle interno para esse negócio funcionar. E foi isso. E agora as evidências vão aparecendo e nada mais conveniente do que você vazar, né? Enfim, como se vazou esse documento de 8 de fevereiro, das posturas absolutamente golpistas, escancaradas, de um colega contra o outro. Para eles é muito conveniente, entendeu? Passar a imagem de que tinha militar na resistência ali e de que era um bando de alucinados, localizados,
que estava rompendo completamente com a honra militar ali, etc. e tal, porque eles precisam de novo se readequar a essa situação. E aqui, importante lembrar que o comportamento dos comandantes reflete na tropa. É uma campanha interna também, que, enfim, um militar lê aquilo e fala, putz, esses caras perderam a cabeça e tal, vamos voltar aqui pra casinha. E aí eles continuam tocando a vida deles, com as pensões deles, com os salários deles, com as promoções, fazendo curso, não sei onde, ganhando não sei quanto, fazendo operações que drenam recursos dos outros ministérios, tendo o PAC militar, que é a área que mais recebeu, tudo muito conveniente. Essa teoria toda faz bastante sentido porque ela explica alguns pontos que são difíceis de explicar de outra forma. Em especial, o golpe depois da posse. Mas ao mesmo tempo, para mim, a ideia de que um grupo de pessoas arquitetou acontecimentos tão complexos com tanta antecedência sempre me parece um pouco forçada. A realidade costuma ser multifacetada, caótica e imprevisível. Eu perguntei sobre isso pro Piero Lerner. Quem está no comando de tudo isso? Existe um comando? 3 ou 4 generais que se sentam numa sala de piso preto brilhante, as paredes forradas por telas com mapas de Brasília e a localização em tempo real do Lula e do Alexandre de Moraes? Eu não acho que é uma realidade que é manipulada por 3 mentes geniais. Você não precisa ter o personagem. Eu acho que essas coisas são decididas entre os generais de 4 estrelas. E aí capilarizam. É simples, é só seguir a hierarquia. Não teve alguém que elaborou este plano, não sei o quê. Uma hora eles viram um cenário, que era um cenário problemático, que estava colocado ali, e falaram, não, a gente precisa ter um pé em cada canoa, como você falou. E aí foi fazendo a coisa de um jeito que foi, com tropeços aqui, com problemas ali. Até de um certo ponto de vista, você diz o seguinte, bom, putz, quem a gente vai deixar ali para queimar? O Cid. Não, mas o pai dele é colega nosso, não podemos. Né? Paciência, queima. E aí, quando se fala em soldados deixados para trás no campo de batalha, a gente tem, claro, de falar do povo que invadiu os 3 poderes e que antes tinha passado meses acampado na frente dos quartéis, esperando a redenção utópica na forma de tanques obsoletos cuspidores de fuligem, comandados por generais de farda folgada. Foram, fizeram aquela barbaridade, voltaram todos para dentro do quartel ali, né? E aí eles bloquearam o acesso da polícia. Não prende ninguém. Tiraram o pessoal deles, os parentes, etc. e tal, e deixaram os manés, o termo é esse mesmo, né? Eles se chamam de manés, não? Eles se chamam de manés. Ah, é? Não sabia disso. Chamam a Rebelião dos Manés. Tem um colega, o Pedro Arantes, escreveu um livro que já vai ser publicado que trata exatamente disso, que é um livro muito interessante. Bom, eu sou arquiteto e urbanista de formação. Esse é o arquiteto, urbanista e professor da Universidade Federal de São Paulo, Pedro Arantes. E escrevi alguns artigos para revistas acadêmicas a partir do ataque que as universidades estavam sofrendo no Brasil. Então, dali já me veio a vontade, não, esse é um tema fundamental, né? O famoso enigma da esfinge, ou deciframos ou seremos devorados pelo que está acontecendo no Brasil. Criei um grupo de estudos sobre guerras culturais e a partir daí eu comecei, junto com os estudantes, a produzir pesquisa. E no meio disso tudo tem o 8 de janeiro. Então o acontecimento do 8 de janeiro nos despertou e nós depois começamos a acompanhar isso. O livro A Revolução dos Manés, que sai no final de março, mas já está em pré-venda, tem outros 2 autores. A especialista em artes plásticas Maria Luísa Menezes e o historiador Fernando Frias. E se você acompanha a política brasileira, provavelmente já desconfia de onde veio essa história de manés. Mas mesmo assim, foi por aí que eu comecei a nossa conversa, pedindo para o Pedro falar sobre as origens e o sentido desse termo, mané. A denominação mais ou menos comum, inclusive com seu uniforme verde e amarelo da CBF, é de que eram os patriotas e os cidadãos de bem. Como é que eles viram manés nessa história, né? Depois da eleição do Lula, confirmação do resultado, os juízes do STF que estavam num encontro em Nova York
foram abordados nas calçadas por apoiadores do Bolsonaro que questionavam o suposto interferência que o STF, o TSE teria tido no resultado das eleições, enfim, na fraude. O Brasil precisa dessa resposta. E o Barroso segue andando e diz, olha, por favor, Barroso, não amola, Mané. Perdeu, Mané, não amola. Perdeu. É sério. Isso ficou muito marcado, a sensação de que eles foram humilhados, ofendidos, trapaceados. E a ideia de serem manés, né? Óbvio que existe aí uma longa história simbólica do que é ser mané na sociedade brasileira, né? Desde a música do Bezerra da Silva, Chico Buarque também tematizando o malandro e mané. O brasileiro tem as suas astúcias, as suas artimanhas para sobreviver, seja na pobreza, seja na riqueza, e tem uma massa da população submetida a mandos e desmandos, uma população do bem, mas ingênua, que é trapaceada e que são os manés. Então eles passaram a assumir essa alcunha. Que é interessante que faixas foram esticadas de frente dos acampamentos nos quartéis generais, os manés em revolta, os manés questionam o STF. A Jovem Pan publicou um artigo que chama A Revolta dos Manés na Primavera Brasileira, isso ainda era outubro, novembro, né? Então, nós manés queremos deixar de ter a condição de manés, mas também nos identificamos com essa condição que o ministro Barroso nos deu. No trabalho para o livro, o Pedro e os colegas dele fizeram um amplo levantamento das trocas de mensagens de convocação para o ato de 8 de janeiro. Vários dos posts já falam em rebelião dos manés, levante dos manés, tomada do poder pelos manés. Aí eu pedi para o Pedro me falar um pouco sobre quem são esses manés, afinal. Alguns são pequenos empresários, alguns são trabalhadores até do precariado, entregadores, desempregados, tem pessoas, senhores e senhoras aposentados, tem gente ligada, evidentemente, ao armamentismo, aos CACs, tem gente que é da polícia ou teve passagens em serviços de segurança públicos e privados, tem militares infiltrados, os famosos kids pretos que estão sendo cada vez mais revelados, que foram estrategistas da ação, tem todos os evangélicos e suas várias frações, tem os financiadores dos ônibus, tem financiadores ligados ao agronegócio, tem pequenos e médios empresários, e aos poucos isso está sendo revelado, está sendo investigado, a gente vai entender melhor financiadores. Fala um pouco sobre essa questão essa dicotomia entre o bolsonarismo ou a direita, tem sempre essa coisa o discurso da ordem, né? E aí se vê no espelho ali causando a desordem, né? Vocês falam bastante sobre isso no livro. Fala um pouquinho sobre isso, Pedro. A gente, no início do livro, começa com uma citação do Bertolt Brecht, que é um convite ao estranhamento. O 8 de janeiro é uma espécie de caleidoscópio amalucado para entender um pouco o Brasil. Tem um grau de surrealismo, de dadaísmo, de um evento muito fora da ordem, né? A direita que se sente ordeira, patriótica, que sempre condenou os baderneiros, que sempre condenou a invasão do MST, a ocupação de sem-teto. De repente se vê nesse espelho estranho, né? E ali fizeram uma ação como talvez nenhum movimento de esquerda fez no Brasil, do ponto de vista de depredação e de invasão de prédios públicos. A gente brinca ali, né, com a história dos black blocs verde e amarelos, yellow green blocs, né, foram para um confronto que era teatralizado, tem algo de fantasioso, de combinado, de malandragem cênica e tal que eles estavam produzindo. Essa malandragem cênica tem a ver com o fato de que, ao contrário dos black blocs, que saem pro tudo ou nada, a maior parte do povo que invadiu Brasília acreditava que nunca seria punida. Afinal, eles tinham sido levados a acreditar que tinham o apoio dos militares naquela aventura. E os militares, na visão deles, são o poder supremo na Terra. Claro que no fim, as coisas se mostraram um pouco diferentes. Eles depois vão se ver sendo enquadrados pela ordem e se ver na condição de bandidos, ou de terroristas, ou de arruaceiros. E a direita começa a se olhar ali e fala, bom, são infiltrados, deve ter infiltrados da esquerda, nós não faríamos isso. Esse mané em fúria atormentou a própria direita. Últimas pesquisas que saíram, a gente pode falar delas, da Atlas Intel, que segue o grande apoio ao Bolsonaro, mas mais da metade do bolsonarismo é a favor do julgamento e prisão dos manés. Não querem prender general, mas a horda que foi a campo e que foi lutar, inclusive, pelo que a grande maioria dos bolsonaristas acreditavam, porque 80% dos bolsonaristas acham que foi fraudada a eleição, esses sim, não, esses devem ser condenados, porque eles têm que ser expurgados. Aí eu perguntei sobre a famigerada data do golpe. Por que colocar o plano em marcha depois do presidente eleito tomar posse? Eles tentaram se organizar antes, eles não conseguiram colocar o bloco na rua antes.
eles imaginavam alguma solução que ia vir de cima para baixo, que ia vir do governo. Então eles estavam ali para apoiar a ação do governo. À medida em que eles veem que o presidente vai para os Estados Unidos e que não está mais lá depois do 1º de janeiro, eles se sentem empoderados, como a base agora vai tomar as rédeas da história. Nós vamos fazer a nossa. O governo não fez, os militares não fizeram naquele momento, mas eu acho que eles estão orando por nós, que eles estão nos olhando, e que eles vendo o que a gente vai fazer, vão agir. Mas claramente o comando bolsonarista, que já não tinha feito a virada de mesa durante os 2 meses depois do 2º turno, já não seguraria a onda desse pessoal. E muitos deles estão sendo condenados, a grande maioria está sendo condenada a 17 anos de prisão, que é acima de homicídio. Exato, é isso que eu ia falar, são penas acima de homicídio, quer dizer, espelha a forma como a justiça tratou a Lava Jato, né? Então, vamos fazer punições exemplares, levar a justiça ao limite, assim. Como é que você vê essa afirmação, assim? Primeiro tem a ação polêmica de fazer o julgamento no STF, né? No caso dos Estados Unidos, os julgamentos foram feitos nas varas locais e não chegou à Suprema Corte para ser feito o julgamento. O problema disso, segundo Pedro, é que ao contrário do que costuma acontecer no sistema judiciário brasileiro, os réus do 8 de janeiro não vão ter para quem recorrer, uma vez que o Supremo é, enfim, Supremo. No livro, o Pedro e os outros autores se debruçam sobre 3 casos de pessoas que foram presas em flagrante no ato do dia 8 de janeiro. Que devem ser presos e devem responder à justiça, ninguém discute. Mas a maneira como eles estão sendo enquadrados, condenados, a maneira de entender que o efeito de multidão é um efeito de agravante e não de um efeito de atenuante. A gente conversou com um procurador que está fazendo o trabalho junto com a Defensoria Pública lá em Brasília para atender os réus que não têm como pagar, advogados, né, porque tem os réus completamente pé de chinelo, assim, não tem condição de pagar. Essas pessoas estão completamente num mato sem cachorro, assim, elas não estão sendo bem defendidas, elas estão com inquéritos feitos de forma precária, sem provas contundentes, sem direito a recurso, com defesa limitada, e estão sendo condenadas a essas penas de 17 anos, né? Para você ter uma ideia, no Capitólio, a gente tem um capítulo que a gente compara um pouco a dosimetria de penas do Capitólio e daqui. No Capitólio, a grande maioria foi condenada a 3, 4 anos, alguns até a trabalhos voluntários, enfim, comunitários. Mas depois, dependendo do nível de enfrentamento de violência e dependendo também do nível de capacidade de convocação, de orquestração, de serem mentores dos acontecimentos, chegaram até 20 e tantos anos de cadeia. Porque nos Estados Unidos teve gente, teve 5 ou 6 mortos, né? Foram 5 mortos, inclusive um policial. Não dá para se comparar, né? Sim, foi um padrão de enfrentamento interpessoal, enfim, sim, muito mais brutal do que no Brasil, mas eles fizeram essa dosimetria muito mais escalonada, né? Outro caso que a gente estuda é essa professora aposentada de 60 e tantos anos, também condenada a 17 anos, e um rapaz que é entregador, motoboy, numa cidade do interior do Paraná, rapaz de 20 e poucos anos, que também foi enredado pelas redes sociais, e o cara também foi pego, também, assim, troca de mensagens com a esposa dele, que estava em casa, preocupada com ele, a esposa grávida e tal, ele fala, não, estou aqui, estamos tomando poder, condenado a 17 anos. Estamos agora para ver quando vai chegar na dosimetria dos generais. E estamos colocando em dúvida se essas condenações estão corretas, estão garantindo direitos, porque senão também não queremos uma espécie de lavajatismo agora do 8 de janeiro. Chega a ser irônico a gente ver o pessoal que defende direitos humanos falando, mas esse daí não era o pessoal que defende que bandido bom é bandido morto? Então, esse pessoal não pode reclamar, né? Esse é um ponto importante do livro, que é os espelhamentos entre esquerda e direita. Sim. Né? Então, nós somos agora os punitivistas, nós queremos vingança. E assim, ainda que eu acho que tenha toda a razão da Polícia Federal fazer o que fez com o pessoal que, de fato, ali, trama golpista e tal, enfim, tem 1000 evidências, né? Mas pode notar que o que esse pessoal está falando é praticamente a mesma coisa que a esquerda estava falando das operações da Polícia Federal até 2018. São as mesmas palavras, a mesma frase, você só inverteu. Tá, mas os manés são os manés, os bois de piranha, buchas de canhão, os peões. E ainda que saber posicionar os peões seja importante para qualquer jogo de xadrez, o foco do nosso episódio são as peças graúdas.
E tem uma particularidade na movimentação dessas peças que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha. Porque se esse pessoal não consegue recuperar a muamba do presidente presa na alfândega, vão ter competência para criar uma operação complexa de inteligência e de simulação? Uma coisa que eu acho que eu queria te questionar, que tem a ver com essa questão da competência do Exército, né? Porque a gente vê muita atrapalhada, né, Piero? Assim, as coisas das... Acho que talvez o episódio das joias seja a maior atrapalhada militar dessa farsa toda, assim. Mas... pensando nessa sua ideia de que as coisas vão se acomodando, talvez por isso as coisas funcionem mesmo quando tem um monte de gente que é claramente inábil, certo? Eu acho o seguinte, chegou uma hora que todo mundo sabia ali que era uma questão de aposta. Então, teve aqueles que resolveram fazer a sua aposta de que o Bolsonaro ia ganhar, e aí foram para tudo ou nada. Quem estava lá na ativa, no alto comando, se segurou um pouco, alguns menos, por exemplo, esse Teófilo aí, que estava no alto comando, enfim, ocupa a posição, acho que é número 2 ou 3 ali, que é o comando de operações terrestres e tal. O general Teófilo Gaspar de Oliveira foi comandante de operações terrestres, a unidade do exército com a maior tropa. Segundo a Polícia Federal, ele teria concordado com o golpe e seria responsável por colocar os coturnos nas ruas. E detalhe, o general Teófilo só deixou o cargo de comando em dezembro de 2023. Quando Lula já ocupava a presidência, havia quase um ano. Mas, no geral, o consenso ali, entendeu? Vamos manter um pé em cada canoa. E eu acho que teve gente que falou assim, tenho certeza que o Bolsonaro vai ganhar e dane-se. Vou enfiar o pé na jaca mesmo, como foi o caso do Cid e o pai, que estavam ali muito próximos, entendeu? E apostaram que iriam crescer nisso. Com a possibilidade do Bolsonaro ganhar, você imagina onde eles não estariam a uma altura dessas. Muito cacifados. Uma coisa especificamente curiosa em tudo que veio à tona é que eles se referiam ao Lula como ladrão, né? Ainda fazem isso. E eu acho curioso, não pelo fato de eles acreditarem ou não que o Lula foi ladrão, roubou, se envolveu com corrupção, enfim, mas por tudo que a gente sabe sobre o governo Bolsonaro, inclusive que tinha uma equipe deles próprios tentando recuperar joias. O pessoal tenta não falar, mas foram praticamente joias roubadas, certo? Os caras estão participando de um roubo de joias ali, certo? Eles acreditam nessa narrativa de que eles são salvadores e de que o outro lado é bandido? Tem uma dissonância cognitiva que faz eles não verem aonde eles estão metidos? Como é que você vê esse pessoal que ficou na canoa bolsonarista, sabe? Eu tenho informações de gente que tem conversado com militares generais 4 estrelas da ativa, hoje, que continuam com essa história de Lula ladrão. A novidade é que o Bolsonaro também é um ladrão. Então eles falam assim, a gente precisa sair dessa polarização urgentemente. Às vezes não botam fé mais no lado do Lula. Não é dizer assim, não, o Lula realmente, não, nos enganamos. Nada disso. Eles acham porque isso eles sempre acharam. Eles acham todos os civis corrompíveis ou corrompidos. O mundo paisano, ele é moralmente inferior. E isso é uma coisa que é construída dentro da cabeça deles desde adolescente, enfim, desde que está lá na escola militar. Quando o militar é pego em um ato que não honre o ethos militar, ele é tido como um mau militar. Isso daqui é só uma exceção, certo? É a ideia de que ele é uma espécie de militar incompleto, ele paisanizou. Nunca é um problema do todo, é sempre da parte. É o que sempre se falou da polícia também. Os policiais também não encaram desse jeito. Ato isolado. Essa é a ideia. Eles se blindam o tempo inteiro, eles constroem a história de um modo completamente enviesado. É tudo montado em termos de uma história ideológica, de uma sociologia ideológica que está na cabeça deles. Piero, eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que foi a resposta do governo Lula a esse ato do dia 8, porque teve essa coisa da sugestão do Múcio de se fazer uma GLO, e aí o Lula teria dito que não. Como é que você vê? A narrativa que se tem é de que esse foi um momento crucial
para a manutenção da nossa democracia. Eu desconfio que você não embarque nessa narrativa, né? Como é que você vê esse discurso, Piero? Eu não entendo porque se insiste nessa tese de forma tão contundente de que os militares precisariam que a própria vítima do golpe autorizassem eles a dar o golpe. Quem quer dar golpe, dá golpe. A palavra golpe é isso. Entendeu? Você não precisa de uma autorização formal do golpeado. Assim, não tem o menor cabimento esse negócio de GLO. E outra, vai fazer a GLO em Brasília, depois que todo mundo aprendeu que existe um negócio chamado trabalho remoto, você pode ocupar aqueles prédios à vontade, entendeu? Enfim, o poder não cai assim, hoje em dia. E aí tem a continuidade da relação do governo Lula com os militares, certo? Como é que você está vendo essa parte, Piero? Bom, o Lula botou como ministro um porta-voz dos militares. Ele não é o sujeito que direciona a política para dentro das Forças Armadas, mas, ao contrário, é o sujeito que direciona as Forças Armadas para dentro da política. Eu acho que o Lula abriu uma série de concessões, o PAC, com verbas e tal, e ele está com essa ideia fixa de manter as boas relações. Mas, ao contrário de muita gente que diz que o Lula faz isso pelas suas características imanentes, o Lula paz e amor, que é o sujeito que sempre abre concessões, que não quer conflito. Eu acho que a situação é um pouco diferente nesse caso. Eu acho que simplesmente ninguém tem força para mexer com eles. Eu acho que os militares passaram 6 anos centralizando todas as ações de informação e inteligência do país e tem muita coisa na gaveta. É um acúmulo de informação que vale força política muito grande. E não vão mexer com eles por conta disso. Não tem governo forte o suficiente que obrigue os generais a sentarem na mesa e falar, não, agora vocês vão ter que mudar isso aí. Mudar muita coisa, mudar os currículos, se subordinar de fato ao poder civil. As pessoas estão falando, ai não, nunca se viu, eles estão mal na fita, as pesquisas de opinião e tal. A minha opinião é que eles estão se lixando para a opinião pública. Como é que você vê, eu fico pensando na sua posição de um cara que está estudando isso e falando isso, muitas das coisas que você falou de fato aconteceram, né? Acho que parece que a grande imprensa está meio que comprando essa narrativa, e são narrativas que são compradas dos dois lados. A própria narrativa que o PT abraçou de que o Lula foi o cara que impediu o golpe com essa manobra aí da GLO e tal. Como é que é estar nessa posição, assim, de ficar gritando e as pessoas não te escutam, assim? Eu tenho a impressão de que acontece muito isso, não é? Assim, acontecem duas coisas, né? A primeira, muita gente diz que eu montei uma teoria da conspiração, de que existem 3 ou 4 cabeças geniais de militares que estão manipulando tudo, etc e tal, e que não pode ser assim porque eles são burros. E é uma coisa que eu digo assim, isso não é uma questão de 3 ou 4 cabeças geniais, mas de um modo de pensamento. E de um modo de pensamento que, quando invade o mundo político, vai trabalhar com os meios que tem. E tem algumas vantagens evidentes que eles têm em relação ao mundo chamado civil da política. Qual é a vantagem? 1, são coesos. 2, trabalharam entre si a vida toda. Então eles sabem fazer uma ação combinada, sabendo que não vai ter um X9, um cagueta, um quinta coluna, um não sei o quê. Então eles podem fazer uma ação, inclusive de combinar a ideia de, vamos parecer que a gente está dividido. 3, e principal, eles têm uma coisa que se chama hierarquia. Mas por que as pessoas continuam comprando essa narrativa, sabe? Que é uma narrativa que não para muito em pé, né? Nossa conversa aqui mostrou isso, quer dizer, tem muitas coisas claras e evidentes no que você está falando, certo? Porque é a explicação mais econômica, número 1, porque as pessoas estão com a faca no dente e elas estão querendo a resposta mais rápida, que é uma resposta assim, que é praticamente uma espécie de lava-jatismo invertido. Não, tem esses bandidos aí e tem que encaixar tudo de um jeito que dê para prender esses caras para sempre resolver essa situação. Quando não vai resolver a situação. Está se criando alguma blindagem futura para uma maluquice dessa acontecer de novo? Não tá. Você localizar todo o problema no Bolsonaro... Vem cá, se eu te falasse em
em fevereiro de 2019, que o Lula ia ser eleito em 22, você ia rir da minha cara, não ia? O cara tá preso, o PT acabou, todo mundo tá falando isso. Hoje é o que estão falando do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser preso, Bolsonaro acabou, ou se não acabou, ele vai acabar, ou então a gente vai acabar com isso daí. Que garante que não se vire a biruta de novo? Esse é o problema. Os mesmos agentes que estavam no controle da situação em 18 estão no controle da situação agora, que são os juízes e os milicos. Você não tem como dizer que o Lula está fazendo um governo pleno como chefe de Estado. Mas você está tirando uma carta grande aí da conta que é o Congresso, né? Bom, tem o Congresso, mas o Congresso e o Lira, a gente também não pode esquecer que isso foi obra militar, né? Quando eles criaram esse mecanismo lá acho que foi em 20, né? De começar com coisa de orçamento secreto, essa nova relação. Mas o Congresso, eu acho que ele é facilmente domesticável também. Não no grande cenário, mas cada vez que ele exagera, vai ter uma operação de Polícia Federal batendo na porta de um congressista ali. Foi o que aconteceu com o Lira. Em junho de 2023, depois de uma série de derrotas do Executivo no Congresso e no auge do enrosco com a MP dos ministérios, a Polícia Federal bateu na porta de Arthur Lira numa operação que investigava um esquema de lavagem de dinheiro e fraude no Alagoas. 2 meses depois, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou anular as provas colhidas na operação. O Gilmar mandou um recado: olha, eu paro a operação da Polícia Federal em cima de você, mas quem para tem o poder de começar outra. Isso virou o modus operandi desse país. Ele virou um país com base em controle de informação e acionamento de instituição punitiva que vai atrás do sujeito. Antes de terminar, eu preciso fazer uma correção. No episódio passado, eu disse que as emissões de entregas terceirizadas de cartão de um determinado banco pertencem ao escopo 2. Na verdade, elas pertencem ao escopo 3. Eu peço desculpa pelo erro. E ainda antes de terminar, eu quero te convidar a escutar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. É que o pessoal do Ciência Suja tá fazendo uma espécie de esquenta da nova temporada. São episódios no formato de bate-papo, sempre com temas relacionados à pseudociência. Procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio e escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 109 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é Cecília Peretti. Eu tô falando de Brasília, Distrito Federal. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com o apoio de edição de Matheus Marcolino. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.